A graça e a paz. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acesse o sininho de notificação, compartilha para os seus amigos, deixa seu like e eu creio que esse vídeo vai impactar a tua casa, vai impactar a tua vida. Então viva, flui e impacta. Deus te abençoe e fica na graça e a paz de Deus. Fique com Deus. Graça e paz, novamente estou aqui entregando uma palavra magnífica do trono de Deus. Meu nome é Isalene, eu tenho 20 anos e hoje que seja abençoada a sua família, seus amigos, aqueles que estão ao teu redor, sejam abençoados estrondosamente pelo Deus vivo, magnífico e exaltoso. Deus entregou uma palavra linda que tocou no meu coração, que se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo 51, que diz: E chamou José o nome de primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E no segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O que Deus quer dizer nesta palavra, Isalém? Ele quer dizer uma coisa que a gente carregamos todos os dias: o passado. Muitas pessoas, elas deixam no seu coração aquilo que é o passado. Não deixa de lado aquilo que é o passado. Você vê aqui a palavra magnífica que ele diz no primeiro filho dele. Diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. O que ele passou, o que ele carregou no seu peito, ele esqueceu. Aquilo que era rancor, aquilo que era raiva, ele não teve. Por quê? Porque ele seguiu o seu sonho. O seu sonho. Quem lembra de José naquela hora em que ele teve um sonho e contou para os seus irmãos, e os seus irmãos zombaram da cara do sonho dele, dizendo que piada era aquela daquele sonho? Quantas vezes ele foi maltratado pelos seus irmãos, foi derrubado em um poço, foi vendido pelos escravos, sofreu pela mulher do faraó. Você sabe o sofrimento que José passou, e por causa disso ele colocou o nome do primeiro filho de esquecimento, que ele esqueceu. E você vê que incrível que é o que Deus fez por ele. Você vê que a palavra esquecimento não significa que Deus fez ele perder a memória, não. Ao decorrer do dia a dia, ele fez esquecer daquilo. Ele perdoou os seus familiares. Ele perdoou tudo que ele tinha carregado. E o incrível é quando ele dá no segundo nome do filho, que diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O crescimento da nossa vida não é onde a gente vai estar bem. O crescimento da nossa vida não é onde a gente vai estar num momento bom, mas sim num momento de aflição, num momento de guerra, num momento de angústia, num momento em que tudo está desmoronando. É aonde vai fazer o seu crescimento. Você vê aonde ele foi. Ele foi sendo escravo, mas Deus ainda estava junto com ele. Um tempos desses eu já falei dessa ministração, contando que Deus, ele sempre esteve com ele desde o momento em que ele seguiu o sonho dele. Ele seguiu e não desistiu. Se ele não tivesse desistido, ele não estaria como governador. Ele não estaria ajudando os povos, não estaria ajudando seus familiares. Se ele tivesse lembrado e tivesse rancor da tua família naquele momento, ele estaria desistindo. Ele não estaria ajudando os familiares, não estaria tendo o sonho dele. Mas ele aceitou, ele perdoou, ele aceitou e esqueceu daquilo tudo que ele tinha passado. Você não pode neste momento carregar o seu passado nas tuas costas neste momento. Quantas vezes eu já passei? Não é que a gente não passa, a gente passa por isso. Quantas vezes eu já pensei no passado, achando que o passado iria vir voltar. Mas Deus, ele está te mostrando hoje no presente que você pode mudar esse destino, que você pode tirar esse fardo do passado e perdoar aqueles que te afligiram, que te machucaram. Tempos atrás eu estava em um relacionamento que Deus não quis. E ele disse assim: você tem que perdoar, aceitar que você tem coisas maiores ainda.
Quantas vezes eu já entrei em amizade que eu queria carregar e Deus tirou de mim porque eu não precisava, não necessitava desse passado. Quantas vezes eu já pensei em carregar aquele passado na minha vida. Mas hoje eu agradeço a Deus porque Deus me fez entender nesta palavra que a gente devemos esquecer do passado. O seu passado não é o seu futuro. O seu futuro é coisas maiores do que o seu passado. Se você está aí sentindo que você precisa perdoar, se você está aí sentindo que você precisa largar o seu passado, então vá, perdoe, largue o seu passado. A minha vida inteira era carregado por tristeza, desde o momento em que meu pai me deixou. Quantas vezes eu sentia falta do meu pai e não tinha um pai comigo. E Deus me fez perceber que Ele é um pai para minha vida. Nesses tempos atrás, eu estava pensando, se tivesse afligindo e tivesse um rancor tão grande com meu pai, o que seria de mim? Eu não tenho raiva do meu pai. Eu não tenho rancor do meu pai. Preciso carregar na minha vida a verdade, que é a palavra de Deus. Ele foi o pai que me sustentou até hoje e por causa disso eu esqueci do que ele fez, eu esqueci do que as pessoas falaram dele, eu esqueci de tudo aquilo que era aflição no passado. Quantas conturbações de família, quantas conturbações de amigos, quantas conturbações de tantos relacionamentos eu passei e aquilo tudo eu fui carregando até hoje. Por causa das pessoas eu sentia depressão. Por causa das pessoas eles me faziam derrubar a cada dia. Mas hoje ele me fez lembrar que eu quero esquecer e eu esqueci. E hoje eu abro seu coração para esquecer e perdoar aqueles que te afligiram, perdoar aqueles que te machucaram, perdoar aqueles que te humilharam. Não abre seu coração para criar rancor dessas pessoas. Esqueça isso. Coloque no teu coração a presença de Deus. Coloque no teu coração a excelência do Pai. E não se preocupe com esse tempo só porque quantas vezes eu olhava para as pessoas e via as pessoas crescendo e eu aqui parada. Quantas vezes? Mas é no meio da aflição que vem um crescimento. É no meio da angústia que vem um crescimento. É no meio do deserto que a gente vê o crescimento. Assim como José passou, a gente também vamos passar. E assim como ele cresceu com seu sonho, ele cresceu verdadeiramente acreditando no Deus que ele tinha, acreditando no Deus dos sonhos, no Deus da luz, no Deus da vida. Por mais que estivesse lá no poço, no fundo do poço, ele acreditava que ainda iria crescer. Por mais que ele estivesse lá preso, ele acreditava que Deus estava com ele. E por causa dessas aflições, ele esqueceu, ele não precisava lembrar daquilo que o irmão deles tinha feito. Ele não precisava lembrar daquilo que ele foi preso, porque Deus fez ele esquecer disso tudo, porque o que ele tinha naquela hora era aquilo que ele necessitava naquele momento. A presença de Deus. Deus naquele momento ele falou assim, eu te avisei que eu estou aqui. Você está aqui porque eu estava contigo. E hoje ele está dizendo assim, você tem tudo que necessita, que é a minha presença. Então creia e exalta o nome dele. Eu quero que você abra o seu coração neste momento e sinta a presença de Deus, um Deus vivo, um Deus iluminado na nossa vida. Um Deus que tremendo na nossa vida. Por isso que a gente botamos nesse ano viver, fluir, impactar, o que é que viva hoje. Que viva hoje, que flua amanhã e impacte
impacta pessoas, que vê a sua felicidade, a tua presença divina com Deus seja maior e que faça diferença neste mundo, que faça exaltação neste mundo, que faça alegria para este mundo. Não mostre para as pessoas a tristeza que você está, não, porque por mais que você esteja na aflição, Deus está contigo e Ele que te exalta todos os dias. Então tenha alegria e felicidade, esqueça o passado, perdoa as pessoas que precisam ser perdoadas, por mais que elas te machucavam. Perdoe por todos aqueles que te humilharam e abra o seu coração para a presença dele. É essa que eu entrego a palavra para vocês. É essa palavra que eu entrego e que abre o seu coração por esta palavra. E é essa palavra que eu entrego a vocês, que seja exaltado pela excelência do Pai e grandiosamente seja abençoado por Ele. E fique na graça e a paz de Deus.